Uma realização BIOS, pesquisa, avaliação e desenvolvimento humano no trabalho. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Jefferson. Eu sou historiador, psicólogo e especialista em gestão da segurança pública. Trabalho há mais de 15 anos com policiais, grande parte desse tempo a serviço da Senasp. No podcast de hoje, vamos refletir sobre a questão do racismo estrutural. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação, que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, assim como nos outros países americanos, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Sabemos que na Europa de hoje, os imigrantes sofrem preconceito e discriminação, que podemos também chamar de racismo. Também podemos definir racismo como o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos e preconceitos. Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como o espacial, onde a maioria dos pretos moram em favelas, longe do centro urbano. Cultural, quando se persegue tradições e a religião destes povos. E social, quando se relega esta população a trabalhos subalternos, não permitindo o acesso ao estudo e à qualificação profissional. O racismo contra pretos e índios no Brasil é muito antigo. Ao chegarem na América e na África, os europeus se depararam com povos até então desconhecidos. Estes povos foram considerados selvagens e inferiores, por causa de seus costumes e cor da pele. Durante o chamado ciclo do pau-brasil, os índios foram escravizados para cortar madeira e enviar para Portugal. Depois, começaram a chegar pretos sequestrados da África. Entre 1501 e 1870, mais de 12 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, 1 em cada 4 eram enviados para o Brasil. Cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX. Cerca de 20% não chegaram ao destino. Morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, desinteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes, os mortos jaziam por dias junto aos vivos dos navios negreiros, até que fossem lançados ao mar. O registro de desembarque oficial de escravos no Brasil data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despontar. O auge do tráfico negreiro no Brasil ocorreu entre 1800 e 1850. As condições precárias de higiene, alimentação e descanso, as jornadas exaustivas e os cruéis castigos físicos a que eram submetidos restringiam a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos. Foram em torno de 300 anos de escravidão no Brasil. A ascensão do latifúndio do café vai dar início ao final da escravidão. Para os cafeicultores, era necessária mão de obra assalariada e não escrava. Sustentar um escravo era muito mais caro que sustentar um trabalhador livre. A Lei Áurea, assinada em 1888 pela princesa Isabel, decretou o final da escravidão no Brasil. Porém, esta lei não deu nenhum tipo de indenização e não ofereceu nenhum tipo de ajuda para que os recém-libertos
pudessem reorganizar a sua vida de uma maneira equânime. O resultado foi um imenso êxodo rural de ex-escravos para as cidades, onde vão formar as primeiras favelas, chamadas cortiços. Como a imensa maioria era analfabeta e não tinha nenhum tipo de profissão, foram obrigados a trabalhar nos serviços mais subalternos existentes na época. A abolição, sem a criação de mecanismos para um recomeço de vida e que integrassem a população negra à sociedade livre e baseada no trabalho assalariado, levou essa população a continuar na pobreza, sem trabalho ou com empregos precários, vivendo nas periferias das cidades, afastada dos bairros centrais, sem escolaridade e, por consequência, sem direito a participar da política. O projeto conservador de modernização do Brasil não teve o interesse em integrar a população preta, mesmo porque era orientado por ideários racialistas que associavam a mestiçagem ao atraso. Portanto, modernizar significava branquear a sociedade brasileira, o que foi tentado no sul do Brasil, trazendo imigrantes europeus. Atualmente, o Brasil é o país com maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade brasileira, está subrepresentada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esferas de decisão. Esse problema central engendrou o que hoje denominamos de racismo estrutural. A ausência de políticas públicas de integração da população negra recém-liberta, relegando-a à própria sorte, gerou consequências dramáticas que se reproduziram no tempo e persistem até hoje. O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho, na formação educacional. É o resultado secular de um país assentado em bases escravocratas, influenciado por dogmas racialistas e que não buscou integrar a população de ex-escravizados em seu sistema formal, relegando-os à marginalidade e culpabilizando-os pelas consequências nefastas desse abandono proposital. Pode parecer algo longínquo, mas a escravidão foi abolida há apenas 131 anos, e a desigualdade racial provocada por ela e pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou meios para a autonomia, são perceptíveis no Brasil de hoje. Conforme dados do IBGE de 2018, mais da metade da população brasileira declara-se como preta ou parda. No entanto, quando observamos dados do mercado de trabalho, mais de 2/3 dos cargos gerenciais são ocupados por brancos. Já na taxa de força de trabalho subutilizada, isto é, pessoas que trabalham menos do que gostariam, 29% era preta ou parda contra 18,8% de brancos subocupados. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9%. Entre pretos e pardos era de 9,1%. Nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes, na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha a média de 34. E a população preta ou parda, 98,5. Ou seja, a chance de um jovem preto morrer de homicídio é quase 3 vezes maior do que a de um jovem branco. Esses dados mostram claramente o quanto se discrimina no Brasil essa população. O mapa da violência de 2020, editado pelo IPEA, aponta que no Pará, durante o ano de 2018, foram registrados 60 homicídios de pessoas pretas por 100 mil habitantes. Enquanto que, no mesmo ano, registraram-se 18,6 homicídios de pessoas não pretas. No mesmo mapa, em 2018, registrou-se no Pará 8,3 feminicídios de mulheres negras, enquanto que, no mesmo ano, registrou-se 3,8 assassinatos de mulheres não negras, por 100 mil habitantes. Esses dados mostram inequivocamente que hoje no Pará,
Como no resto do Brasil, ser mulher negra é muito perigoso. Na história das leis sobre o racismo, temos um fato que precipitou a criação da chamada Lei Afonso Arinos, de 1951, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. A promulgação dessa lei foi motivada por uma situação de discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, Catherine Durham, impedida de se hospedar num hotel em São Paulo em razão de sua cor, o que repercutiu mal à época na imprensa estrangeira. Na Constituição de 88, temos vários artigos que condenam e criminalizam a discriminação racial. A Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 89, que define os crimes de preconceito, cor e raça, estabelece penalidades para situações de discriminação. Essa lei tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável. Em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi modificada, introduzindo-se a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas de ensino fundamental. Em 20 de julho de 2010, a Lei 12.288 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Esse estatuto modificou as leis anteriores, atualizando-as. O Estatuto da Igualdade Racial, além de atualizar e ampliar o alcance das leis antirracistas anteriores, tem uma dimensão propositiva de embasar juridicamente políticas públicas direcionadas a diminuir as desigualdades raciais no acesso a bens, serviços e oportunidades, como a questão das cotas para pretos nas universidades e em concursos públicos. O Pará é o estado brasileiro com maior percentual de população autodeclarada preta ou parda, de acordo com os dados de 2013 do IBGE. O governo do estado combate o racismo estrutural com a articulação de políticas públicas e ações afirmativas para uma população estimada em mais de 8 milhões de pessoas em 2020. Esse total, mais de 70% se autodeclarou preta ou parda. Ao Estado, cabe a articulação de políticas públicas e ações afirmativas, como explica Silvia Tavares, gerente de políticas de promoção da igualdade racial da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará. Abre aspas. Temos um espectro grande e é importante que falemos de populações negras com suas especificidades. As demandas das pessoas que residem no centro da cidade são completamente diferentes das ribeirinhas e religiões de matriz afro. E pensando nessa prática de ouvir e compreender desse lugar que a política pública só vai ser efetivada com essa parceria entre Estado e os movimentos sociais, acreditamos que essa gestão é coletiva e se faz através dessas trocas e potencialidades que se configuram, que nascem e se efetivam também nos campos dos movimentos sociais. Fecha aspas. Outro aspecto que a gestora aponta é o mito da democracia racial manifestado pelas modernidades amazônicas. É necessário dizer que os negros em movimento se configuram como uma ferramenta muito potente na luta antirracista, porque possibilita às populações negras inicialmente se autodeclararem e se autoidentificarem como tais. Reconfigura a construção social feita em relação ao negro no Brasil, fazendo com que o tornar-se negro, ver-se negro, ser negro, seja uma coisa positiva, potente. Afirmou a gerente de políticas de promoção da igualdade racial da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, Silvia Tavares. A partir de tudo que foi colocado, podemos nos perguntar como devemos agir enquanto policiais no dia a dia das ocorrências envolvendo questões raciais? Em primeiro lugar,
É importante lembrar que nas academias, os policiais discutem técnicas de abordagem. Em nenhuma academia do Brasil se prega um tratamento diferente nas abordagens para pretos e brancos. O tratamento deve ser técnico e sempre o mesmo para quaisquer pessoas, independente de sua cor e situação social. Nós sabemos que nas forças policiais, o número de pretos e pardos é significativo. E não raro, os próprios policiais sofrem preconceito por parte de pessoas que não aceitam as abordagens e reagem com ofensas racistas. A polícia tende a agir tecnicamente, em todas as situações. Somente assim vamos evitar abordagens e ações que possam ser mal interpretadas pela sociedade. Para terminar essa reflexão sobre o racismo, eu gostaria da permissão de vocês para ler as últimas estrofes do poema Navio Negreiro, do grande Castro Alves, um dos expoentes do abolicionismo brasileiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são esses desgraçados? Que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz? São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar também foi, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe, vêm, trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços. Na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas, das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma na noite dos céus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois, o areal extenso, depois, o oceano de pó, depois, no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e irisão. Senhor Deus dos desgraçados, dize-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas
do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impune na gávea tripula? Silêncio. Musa chora e chora tanto que o pavilhão se levante no pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha, fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pelágio profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranque esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Deixo vocês com essa reflexão. Se este poema centenário está ou não ultrapassado, cabe a nós todos chegar a uma conclusão. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.